Então, pessoal, sejam muito bem-vindos. A ABPIP Uhum. agradece a participação de cada um aqui presente. Eu sou Kidia Frazão, gerente aqui na ABPIP, e irei conduzir juntamente com minha equipe, a Gabriela Boeloni, o Gabriel Caldas, a Carolina Duarte, este evento que surgiu como uma sugestão da nossa reunião mensal do CODECOM. É, esse esse comitê, inclusive, o Comitê de Demandas Comuns, é, que foi definido inicialmente em 2020, assim como outros da BPIP, e hoje surge um novo marco para ele, onde o nosso objetivo hoje vai afunilando para essa parte de suprimentos, essa questão de logística. Então, nós estamos com essa mudança, de registro do nosso Comitê de Demandas Comuns para hoje, Comitê, de Suprimento e Logística, o CSL. E como eu já me apresentei, também gostaria de conhecer todos vocês por meio do nosso chat. Então, por gentileza, coloquem seus nomes, e-mail e a empresa a qual vocês atuam atualmente. Também convido para se apresentar e apresentar esse tema que tem mexido com a rotina de praticamente todas as empresas, né? O pensar no futuro já de imediato. Então, nós convidamos os nossos coordenadores do GT de formulação da reforma tributária, o Rafael Castro, que ele é gerente tributário na PetroRecôncavo, e a Isabela Marques, a nossa analista tributária na Origem Energia. Eles que compõem e fazem essa organização dos temas a serem distribuídos no nosso GT e sabendo, né, dos impactos que essa reforma tributária causará nos contratos de bens e serviços, esse tema que já era bem discutido, mas agora nós temos um novo cenário a trabalhar, a obter reflexões e esse é um momento, um espaço para nós trocarmos essa experiência. Então, por gentileza, fiquem à vontade. E ao final, nós teremos um espaço para dúvidas e compartilhamento mesmo do que vocês já estão planejando e o que estão fazendo nas empresas de vocês. Desde já, muito obrigada. E deixo aqui a palavra com o Rafael e a Isa, que vão fazer essa troca de experiência com todos nós. Então, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada, Rafael. Muito obrigada, Isabela. Fiquem à vontade. Bom dia, pessoal, tá? É um prazer imenso, tá? Aí fazer essa explanação para vocês de um assunto tão debatido e que de fato vai mexer e muito, tá? Nas questões aí do Brasil como um todo e nas empresas como um todo. Em nome da BPIP, tá? Agradeço a participação de todos. Estou vendo aí um coro muito bom, bem interessante. Eu e Isa aí separamos um material aí bem do dia a dia, tá? Vamos tentar colocar aí uma linguagem bem prática para vocês que usam aí nos processos ali de compras e contratação, tá? Então, foi o nosso intuito e estamos aí à disposição. Qualquer momento é que vocês podem querer intervir, querer já falar durante a nossa apresentação, levanta a mão que a gente vai estar abrindo ali a sessão ali para vocês estarem falando, assim como também no final ali da apresentação estaremos também liberando ali para esse bate-papo e tirarem todas as dúvidas, tá? Mais uma vez, muito obrigado e vamos em frente aí, tá? Com o apoio de todos aí, nesse entendimento aí da legislação, um assunto complexo, mas que vamos conseguir todos superar e tenho certeza que no final de tudo vamos todos ganhar. Então, isso que é importante. Isa, vou já projetar aqui, quiser já dar uma palavrinha. Bom dia, pessoal. Me apresentar, né? Eu sou a Isabela, aqui da Origem Energia, sou analista tributária. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Como o Rafa falou, né? Fiquem à vontade para trazer as contribuições de vocês. É realmente um bate-papo, a gente trazer o que a gente sabe até agora, as nossas dores, o que a gente não sabe também, junto com vocês, porque tem muita coisa que a gente ainda não tem muito bem definido, né? Muito certo ainda na legislação, então é realmente uma conversa aberta e para colocar todo mundo
no mesmo capítulo, né, dessa história que vai impactar muito a gente, vai impactar muito a cadeia de suprimentos e vocês vão perceber isso nessa apresentação. Beleza? Vou iniciar então, gente, e vou trazer bem os conceitos iniciais sobre como está nosso cenário hoje em dia, sobre o que muda com a reforma tributária. Então, assim, para colocar todo mundo na mesma página, eu vou trazer conceitos que podem ser muito básicos e muito iniciais sobre a reforma, mas pode ser que nem todo mundo esteja, né, atento e, né, já tenha ouvido sobre isso. Então, para que a gente consiga nivelar a discussão, vou trazer todos esses conceitos e depois o Rafa vai trazer mais para dentro da nossa realidade de suprimentos, né? Bom, hoje em dia, né, como está o nosso cenário? Como eu acho que a maioria aqui é de suprimentos sabe que tem uma proximidade bem grande com o Tex, geralmente, porque todas as compras, todas as contratações que vai fazer é sempre um grande problema de qual vai ser a tributação, e aí, né, o time de Tex vira nosso melhor amigo. Pelo menos aqui na origem acontece bastante. E realmente o nosso sistema tributário brasileiro é muito complexo. Essa imagem ali no canto mostra que o Brasil é o país que mais gasta tempo para poder apurar imposto. Então, realmente é muito difícil, muda o tempo inteiro, são novas legislações. Cada estado, cada município tem uma legislação diferente. Obviamente, né, que o ordenamento jurídico ele segue uma hierarquia e você tem que seguir o que está na Constituição, enfim. Mas cada município, cada estado tem a sua liberdade de criar regras diferentes e criar inovações que, né, complicam muito a nossa vida. Tipo, essa semana eu estava conversando com um amigo da indústria, e ele falou que o Espírito Santo tem como se fosse um DIFAL interno, e aí tem município que muda a alíquota para cada tipo de serviço, e aí a gente tem que se adequar com tudo isso, né? E são poucos municípios que temos no Brasil, poucos estados, né? Então, fica muito complexo, fica muito difícil para todo mundo, né, gerir isso tudo. Temos o problema da guerra fiscal, né? O que é isso? Os estados, eles dão incentivos, dão benefícios para que as indústrias elas fiquem naquele estado e gera uma concorrência desleal às vezes, e aí fica estados brigando e para definir alíquotas, para definir, né, como vai ser a tributação. Então, isso gera também bastante insegurança. Vou falar primeiro sobre a cumulatividade antes de ir para o contencioso, porque isso tem muito a ver. Mais e mais o ordenamento ele foi permitindo que existisse a não cumulatividade dos tributos. O que é isso? É você tomar o crédito, então, daquilo que eu comprei, para que abatesse um pouco do tributo na hora de eu pagar o que eu devo de tributo. É, E só que essa não cumulatividade ela é muito complicada hoje em dia, porque, por exemplo, para o PIS/COFINS, a não cumulatividade ela depende da essencialidade. O que é essencial no óleo e gás, né? Como definir o que é essencial? E a legislação, ela às vezes é muito omissa nessas definições, né? E para o ICMS também, não só para o PIS/COFINS. E aí isso gera um contencioso tributário enorme, né? Porque vem 500 teses diferentes de como ah, isso eu posso considerar essencial para o óleo e gás, e aí eu tenho uma tese diferente sobre isso, e aí judicializa e, né, gera um custo tão alto para o nosso estado, né, para a federação como um todo. Enfim, um sistema que não está funcionando muito bem e realmente a gente deveria ter uma mudança, né? Então, o que muda com isso tudo? Pode passar, Rafa. Hoje em dia nós temos os nossos conhecidos queridos PIS/COFINS, ICMS e ISS, e nós vamos introduzir os tributos novos, que são o CBS, que é a contribuição sobre os bens e serviços, e o IBS, que é o imposto sobre bens e serviços, né? A gente vai ter
uma junção dos serviços e dos bens num só tributo, né? Antes a gente tinha o ISS para serviço e o ICMS para mercadoria. A ideia é justamente juntar e compor esse IVA dual, guardem bem esse conceito aí de IVA que depois eu vou explicar para vocês. É, o conceito de IVA dual já foi uma coisa que, uma abrasileirada nesse conceito. O IVA ele existe em vários países, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, e aí o Brasil ele quis dar uma inovada e trazer o IVA dual, que é trazer dois tributos sobre o valor agregado, que é a contribuição e o imposto. Mas a ideia, né, na teoria, é que eles sigam mais ou menos a mesma sistemática, as mesmas leis, né, o mesmo ordenamento. Então, assim, para facilitar a nossa vida. E temos o imposto seletivo, que é o famoso imposto do pecado, que ele vai incidir sobre aquilo que o governo quer justamente desincentivar. Só que há uma grande discussão sobre o imposto seletivo porque eles estão usando muito como uma forma de arrecadar. Então, por exemplo, imposto seletivo sobre o petróleo é, é uma das maiores fontes de receita do governo, é uma das maiores indústrias do Brasil e, né, como é que tem imposto seletivo? Como é que é algo que o país quer desincentivar? Né? Então, tem várias dualidades sobre o imposto seletivo, que ele está indo para uma linha muito mais de arrecadação do que nesse sentido de desincentivar. Então, o imposto seletivo, ele está sofrendo bastante discussão, e justamente para poder botar margens de vamos botar o imposto seletivo só até aqui, e o imposto seletivo ele não é nesse sistema de IVA, né, que depois eu vou explicar para vocês, mas que ele não incide sobre o valor agregado, ele é sempre um custo na operação, né? Então, enfim, é um pouco mais complicado do que os outros tributos para gente. Pode passar, Rafa. Tá, antes, queria só complementar também a respeito do imposto seletivo, tá? Que a própria ABPIP também, a gente se envolveu em muito para defesa das alíquotas para a gente, tá? As indústrias de óleo e gás. No início, a questão do imposto seletivo, ele foi tratado ali com 2%. Tá? E aí, como a indústria de óleo e gás foi bem forte, junto com a ABPIP também, a própria IBP também participou, entramos com algumas ações ali junto ao governo federal que conseguimos reduzir ali uma alíquota de 0,25% a extração, tá? Mesmo assim, um aumento significativo defende, porque praticamente o óleo ele é insumo para praticamente todos os nossos produtos que a gente consome, tá? Estamos falando ali do transporte, estamos falando de fabricação de embalagens e etc, tá? Então isso por isso que o imposto seletivo, a gente no momento ali lá atrás a gente questionou bastante, conseguiu uma pequena vitória, tá? Por conta dessa redução da alíquota, mas que a partir de janeiro de 2027, de fato, se inicia aí tá, com esse aumento aí dessa carga tributária desse processo. Exato, já temos aí um custo de 0,25%. É... E aí, como fica, né? Esse esqueminha é mais bonitinho de como vai ficar, o que substitui o que, né? Nos federais a gente tinha IPI, PIS, COFINS, a gente vai ter uma substituição pelo CBS. Então, a Receita Federal, ela é responsável pelo CBS. E no âmbito estadual e municipal, a gente tem o ICMS e o ISS, que vai ser substituído pelo IBS. E ele é gerido pelo comitê gestor, que é formado por entidades dos estados e dos municípios, enfim. E a ideia é realmente que uniformizar aquilo que está muito, muito segregado, muito espaçado com os estados e os municípios, cada um fazendo a sua legislação e o que quer, enfim. A ideia do comitê gestor é realmente unificar isso tudo. Uma coisa também que a reforma tributária ela vem querendo corrigir são essas distorções de produtos, né? Uma coisa que a gente vê muito hoje em dia é esse tipo de planejamento tributário de mudar o nome de alguns produtos para que mude a tributação, né? Por exemplo, aí o sorvete para sobremesa láctea que não tem piscofins, né? Então,
A ideia da reforma é que isso não aconteça por produtos, né? A gente até tem alguns casos de redução que eles vão estar na lei complementar, que vai estar muito bem definido e não vai poder ser mudado. Então, se algum estado, algum município quiser, sei lá, mudar a alíquota de algum produto, enfim, isso não vai acontecer, isso tem que ser muito bem definido em lei complementar, tá? Pode passar, Rafa. Isso. Bom, explicando um pouquinho o que que é esse famoso IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, é essa ideia de que o imposto ele só incida sobre o valor que eu agreguei naquela parte daquela etapa da cadeia, né? Então, aí eu trouxe um exemplo de uma, um produtor rural vendendo algodão para poder fazer uma camisa, né? Então, na primeira etapa ele vendeu o algodão e a tecelagem vai lá produzir o tecido, né? Esse algodão que a tecelagem comprou, ela vai poder tomar o crédito dessa compra e pagar o imposto somente sobre aquilo que ela agregou, ou seja, sobre aquele tecido que ela produziu. Então, ela tem como se fosse um abatimento para que reduza o tributo dela. Essa é a ideia do IVA. Os tributos eles vão seguir essa lógica, o IBS e o CBS, ou seja, nós vamos poder tomar o crédito amplamente, ou seja, tudo nós vamos poder tomar créditos, o que não acontece hoje, né? Essa grande discussão do que tem direito a crédito, que gera muito custo, que gera muito contencioso tributário, isso vai acabar. Então, facilita muito, simplifica e a gente já pode ter essa visão de, essa minha compra eu vou poder ter crédito, então eu vou poder ter esse abatimento, e aí só vou depois, né, no meu produto cobrar isso de tributo, mas, né, enfim, né, vou poder ter essa conta do que eu tenho de crédito na etapa. E isso vai ser muito bem definido, o que a gente não tem hoje em dia, né? Então, isso que muda bastante. Maravilha. E aí, dando continuidade, pessoal, quais são as promessas do governo, tá, com a reforma tributária? É o fim da complexidade tributária, tá? Como o Isa bem explanou lá atrás, o Brasil, tá, e possui uma das maiores cargas tributárias do mundo, tá? E não estamos falando só de carga, estamos falando da complexidade, tá, de legislação. Não existe legislação igual à brasileira. Infelizmente, muitos investidores fogem até do Brasil por conta de nossa legislação, e a tendência é que a gente mude essa página, vire essa página, tá? A gente da área fiscal é muito trabalhoso o trabalho ainda por trás de uma apuração do imposto, tá? Estamos falando ali com diversas obrigações fiscais, tanto para o ente federativo, tanto para o ente estadual, assim como o município e outros órgãos ainda que a gente tem também diversas obrigações fiscais. Então, isso tende, de fato, a diminuir essa complexidade. A não cumulatividade plena, tá? Qual é essa promessa? Hoje, a gente não toma crédito de muitos dos produtos que a gente compra, por vedação da legislação. Então, essa não cumulatividade plena significa que praticamente tudo que a gente comprar, desde que faça parte da atividade operacional da empresa, a gente vai ter direito a crédito sem qualquer risco. Fim das guerras fiscais. Tá? Estamos falando aqui de uma legislação que ampara 23 estados. Cada um quer a sua fatia do bolo maior. Então, imagine aquela guerra de estado, onde cada estado possui uma alíquota de ICMS diferente. Eu acho que vocês, compradores, sofrem muito justamente quando vai fazer aquele orçamento ali com a empresa do Sul-Sudeste ou a empresa do Nordeste, onde vocês têm que colocar ali aquele imposto ali do ICMS, tanto interno como o ICMS interestadual, e o diferencial de alíquota, tá? Então, no momento que vocês estão fazendo essa compra, não fazem justamente essa equiparação de valores, podem-se ter um custo, um aumento aí significativo em qualquer compra, tá? Então, com a reforma tributária, com certeza vai ter uma uniformização da alíquota. Então, isso vai ser muito bem vantajoso para o Brasil, tá? Porque a gente não precisa cada venda ali perder às vezes uma hora, né, de estudo para saber qual a alíquota adequada que a gente vai fazer vender aquele produto, e a gente também para implantar todos os parâmetros ali fiscais para receber aquele produto, para também não vir perder créditos, tá? Então, documentos fiscais eletrônicos, muitos documentos hoje que não são exigíveis
por emissão de documentos eletrônicos, a exemplo de locação, tá? Que hoje qualquer empresa que emite um recibo de locação, mera locação, ela emite ali uma fatura, emite um recibo, então isso deixa de existir, tá? Então, todas as empresas passam a ser obrigadas a emitir documentos fiscais, inclusive com recebimento de juros financeiros, tá? Ou seja, uma empresa que vai pagar um juros financeiro por multa em mora, ela também é obrigada a emitir uma nota fiscal pelo recebimento dessas juros em moras, tá? Inovação tecnológica, tá? Dos entes governamentais. Então, de um ponto, vai ser muito favorável, porque em vez de olhar a legislação hoje em cada estado, em cada município, hoje a gente vai ter uma legislação ampla ali, diretamente ali no site ali da Receita Federal, que vai implementar ali todas as mudanças, tudo o que vai acontecer. Então, isso vai ser muito bacana, vai ser muito proativo para a gente da área fiscal também. Trazer um pouco do impacto da reforma tributária, né, nas áreas aí, nos ramos ali de serviço, indústria e comércio, tá? Pode ter certeza que as empresas prestadoras de serviço vão sofrer um impacto muito significativo no preço dos serviços. E é isso que aí vocês principalmente da área de compras, devem cuidar muito bem isso, porque normalmente esses prestadores de serviço vão querer repassar o preço, tá, para o tomador do serviço. Tá? Então, acho que esse vai ser um momento delicado, vai ser um momento que muitos fornecedores aí vão estar tratando aditivos. Vou falar um pouco mais sobre esse cenário mais à frente, mas estamos falando que hoje as empresas de serviço, ela paga ali em média uma alíquota ali no máximo 10%, tá? Uma alíquota média 8% sobre o seu serviço. E estamos falando de empresa do Simples Nacional, empresa do lucro presumido, empresa do lucro real. Então, uma vez que ela paga ali no máximo 10% sobre um serviço, estamos falando ali de ISS, PIS, COFINS e demais impostos, ela vai passar a tributar no mínimo 27,5%. É o que o governo está pretendendo. Então, ela vai ter um aumento aí de mais de 15% dos impostos, tá? Durante o seu serviço. Então, se isso não for muito bem pactuado em contrato, pode ter certeza que pode ter um aumento significativo dos serviços. Tudo bem que esses aumentos, esse incremento de impostos ali, a gente vai ter direito ao crédito também amplo, tá? Por isso que isso precisa ser muito bem conversado ali com os prestadores de serviço, mas vai ser uma área que vai ser muito mais afetada. A indústria, tá, vai ser menos afetada. Eu vejo com a indústria também que vai ser muito beneficiada, porque pela quantidade de créditos amplos. Então, é muito importante aí as empresas já começarem a fazer seus trabalhos ali de indústria, tá? O que vai onerar, o que é que vai mexer no EBITDA. A área de comércio vai ser a área também pouco impactada, vai ser a menor, eu falo em comparação a essas demais, porque a área de comércio hoje ela já é muito impactada, ela já tem uma carga tributária muito agressiva, tá? Um comércio hoje, qualquer empresa que tem comércio, qualquer empresário sabe o que sofre perante aos impostos hoje no governo, porque ele já paga ali um ICMS altíssimo, estão falando de um ICMS que tem uma média no país ali de 19% a 20% interno, estamos falando de um PIS e COFINS a 9,25%, então estamos falando de uma carga tributária em média ali, tá? As empresas de lucro presumido e lucro real que paga já 30% para o governo, por isso que a gente diz que a área de comércio vai ter a sofrer menos impactos. Então a reforma tributária vem justamente para equiparar mais, tá? Distribuir melhor essa renda entre pelo menos esses três ramos aí. E aí É, a gente, por favor, posso Isa. fazer um complemento, Rafa? Obrigada. Claro, por favor. Eu acho que é legal também vocês entenderem o porquê, né, de algumas coisas. Por exemplo, por que que todo tipo de operação agora ela vai precisar de um documento fiscal eletrônico, né? É, os documentos fiscais eles vão carregar automaticamente a apuração, né? É mais ou menos como a gente tem hoje na nossa apuração de imposto de renda de pessoa física, né? Que a gente chega lá e já tem aquela apuração pré-preenchida, e aí a gente só confirma algumas coisas, mas no todo o governo já sabe o que que você está devendo, né? E, e vai acontecer assim com as empresas também, essa é a ideia. Os documentos fiscais eletrônicos eles já vão carregar as apurações tributárias, tanto da Receita Federal para o âmbito do CBS, quanto para o Comitê Gestor com o IBS. A ideia é que isso já seja carregado e
o tributário ele só tem esse trabalho de confirmar aquilo que está ali, se está realmente correto, enfim. Então, isso vai tirar muito daquelas horas que a gente mostrou lá no início, que são gastas hoje para apurar os impostos no Brasil. A ideia é realmente simplificar. Essa é realmente uma inovação muito grande do governo. O governo está investindo muito em tecnologia nesse âmbito do sistema tributário. É um dos países que mais está na frente quanto a isso. Então, só para vocês entenderem o porquê que tá muito em voga isso de ter documento fiscal eletrônico para tudo e realmente tributar tudo, todo tipo de operação e ter esse resguardo, né, de um documento fiscal, por exemplo, na locação, que hoje a gente só tem um papel de pão, né, que é uma nota de débito, uma fatura, que aquilo ali não tem um valor fiscal nenhum pra gente. Então, tudo agora é muito bem eletrônico, muito é um documento mesmo, né, que por trás vocês sabem que tem o XML e tal, então, tipo, é tudo muito informacional, né? Enfim. Excelente, Isa. E aí falando como é que vai ser esse cronograma, tá? A reforma tributária ela já iniciou em 1º de janeiro de 2026, tá? Só que isso não teve quase não afetou diretamente ali em todas as áreas na empresa, tá? Ou seja, só quem visualiza essa mudança da reforma tributária praticamente é a área tributária, tá? Por quê? Porque todas essas informações elas estão destacadas no arquivo XML, então vocês nem visualizam na nota fiscal ainda eletrônica, mas no XML ali ele já tem um impacto. Quem já está fazendo essas apurações por fora, principalmente a Receita Federal, já vê o impacto ali, onde a gente é obrigado a colocar um valor ali, 0,9% da operação. Então, é sobre CBS e a gente também já coloca 0,1% ali sobre o IBS. Então, essas informações hoje, a reforma tributária, onde já começou, são obrigações fiscais que já temos ali, já entregando ali para a Receita Federal. Tá? E a partir de janeiro de 2027, ela muda para valer. Tá? A partir de janeiro de 2027, sai de fato o PIS e COFINS e entra aí o CBS. Tá? O PIS e COFINS, todos nós sabemos que ele faz parte da formação do preço de qualquer compra e de qualquer venda. Tá? Assim como o ICMS. Então, são impostos que a gente chama de impostos indiretos, porque eles são, ao mesmo tempo, impostos indiretos, mas a gente chama também de impostos diretos, porque ele faz parte da formação do preço. Então, a partir de janeiro de 2027, o PIS e COFINS ela deixa de existir e passa a existir o CBS. Tá? Então, isso já muito cuidado com os contratos, porque aí não será mais obrigações fiscais apenas, ou seja, são obrigações fiscais, obrigações financeiras e obrigações contratuais. Tá? Hoje o imposto normalmente a gente faz por dentro para fazer a formação do preço. Tá? A legislação define que o CBS e o IBS ela precisa ser calculado por fora. Então as empresas precisam já fazer esse contrato, tá? Colocando já esse imposto por dentro, entre aspas, claro, antes de fazer o contrato, mas que a gente sabe que ele vai ser sempre calculado ali por fora. Então, a partir de janeiro de 2027, já tem essa grande mudança, muitas adaptações sistêmicas aí para as empresas estarem fazendo. Então, essa mudança, ela já prevalece a partir de janeiro de 2027 e vai até dezembro de 2028, apenas com essa mudança. A partir de janeiro 2029, entra uma outra grande mudança, que será o ICMS e o ISS. Tá? Então, essa mudança do ICMS, o ICMS e o ISS, ela vai ser uma mudança escalonada durante um período aí de 5 anos, onde você está vendo ali, ou seja, em 2029, eu vou apurar 90% pela tributação como a gente apura hoje pelo ICMS e 10% da forma de cálculo pelo IBS. Tá? Então, mudança significativa, vamos estar acostumado a fazer das duas fórmulas. Então, no momento da formação de preço, vamos calcular por dentro, né, achar um valor ali máximo equiparado para depois achar aqueles impostos por fora. Tá? Então, vai mexer aí praticamente em todas as propostas comerciais. Tá? Então, a área de compras aí, se já tem muito alinhamento com a área fiscal, vai ter que ter mais ainda, principalmente nesse início aí, tá? Vai ser muito confuso ali a questão da base de cálculo.
muito importante mesmo, o IPI, tá? O IPI vai ser um imposto também que ele deixa de existir, entre aspas, ou seja, o IPI vai existir apenas para isenção dos produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus. E o que é que o governo não extinguiu o IPI? Justamente porque no momento que ele achando que ia extinguir a IPI, ele diz, não, a Zona Franca de Manaus vai virar um elefante branco. Então o governo não quer acabar com esse benefício, tá? Não querer tirar as indústrias de lá. Então, aí, Rafael, por que então fazer sentido manter a isenção, o não pagamento do IPI na Zona Franca de Manaus? Aí o governo falou o seguinte: todos os produtos que são fabricados, que são equiparados aos fabricados da Zona Franca de Manaus, o IPI passa a ser tributado. Então, essas empresas que produzem produtos que são ao mesmo tempo fabricados na Zona Franca de Manaus, esses produtos passam a ser tributados pelo IPI. Tá? Então, o IPI, antes que muitas empresas tomavam crédito, hoje o IPI faz parte diretamente pelo custo, tá, do produto. Então, outra mudança também significativa, outra mudança também que pode interferir muito na questão do preço dos produtos ali que vocês estão fazendo. O ISS, como a gente já apontou lá atrás, é um imposto novo, é um imposto do pecado, tá? É um imposto aí que vai onerar ali toda a cadeia ali com produtos que faz mal ali à saúde. Estão falando de armamento, estão falando de bebidas alcoólicas, estamos falando de bebidas açucaradas, estamos falando aí também que ele incidiu ali também nas indústrias de exploração, tá? Onde o governo viu que tem um potencial de arrecadação e o governo também achou realmente normal taxar também esse imposto seletivo. O imposto seletivo também ele entra também em janeiro de 2027. Então, a partir de janeiro de 2027, teremos esses aumentos significativos, tá? De aumento aí diversos ali preço. Por que eu estou falando isso? Porque o ISS, uma vez que ele incidiu sobre a exploração do petróleo, ele vai incidir em toda a cadeia subsequente ali como custo, tá? E aí, quais são, né? Trouxemos aqui os principais insights, de fato, nos contratos de bens e serviços. O principal ponto que a gente falando aí, uma renegociação contratual. Então, muito importante, tá? Que a área de compras não deixe para novembro, dezembro, janeiro, para o ano que vem, para saber o que é que vai se fazer, tá? Principalmente quem tem os contratos muito bem definidos, quem tem um sistema SAP, quem trabalha com o sistema SAP, isso pode ser um grande risco, tá? Quem trabalhou com outros sistemas sabe a flexibilidade que outros sistemas conseguem trazer no momento de você ali flexibilizar ali no momento da compra um registro fiscal. Eu foco muito no SAP. O SAP é um sistema muito ele é muito correto, ele é muito parametrizado. Uma parametrização, e a parametrização do SAP, ele está muito em linha com o que o contrato diz. Então, no momento que o fornecedor querer aumentar o preço sem antes ser renegociado, a gente não vai conseguir registrar a nota fiscal, tá? Então, isso é muito importante, essa renegociação. As empresas procurem logo fazer esses aditivos, se de fato vão ter aumento, tá, desses contratos. Eu quero entrar em um ponto, tá? Eu falei lá atrás das empresas que sofrerão maiores impactos. Estamos falando das empresas de serviços. Mas uma empresa que vai ter muito impacto hoje é a empresa de locação. Né? A empresa de locação hoje emite uma fatura, emite um recibo. Ela passa a ser obrigada a emitir uma nota fiscal eletrônica. Então, todas as empresas hoje fazem muitas locações. A gente, para fazer determinada exploração, produção de petróleo, a gente loca muitos equipamentos. Esses equipamentos são muito relevantes em nossa operação. Então, ele passa a emitir a nota fiscal eletrônica. Essa nota fiscal eletrônica, que antes era só tributado por 9,25%, que era o PIS e COFINS, hoje ela passa a ser tributado praticamente quase 27,5%. É um aumento significativo, tá? Então, com certeza, eles vão procurar todos os compradores para renegociar esse contrato. Então, é muito importante que essa renegociação do contrato esteja muito bem pactuado. A gente aqui na Petro Recôncavo, a gente alinha muito com a área de compras para que esses contratos, esses aditivos passem pelas nossas mãos, para a gente poder orientar, para que o fornecedor também não venha querer aumentar muito, mas também que a gente também não venha, também a gente sabe que também se ele não aumentar, ele pode ter um prejuízo ali grande também, não foi. Então, eu acho que vai ser um trabalho muito ali em duas mãos, então essa renegociação contratual, ela faz parte de um trabalho aí deste ano, tá? Eu tenho certeza que os fornecedores que vão ser mais afetados, eles devem procurar seus clientes para
conduzir, para saber como é que vai conduzir esses processos, e aí renegociando o contrato, automaticamente a revisão dos preços. O que ele vai pedir ali, de fato, é a revisão dos preços, principalmente ali as empresas prestadoras de serviço, as empresas de locação, que deve ter um impacto ali muito grande ali com a reforma tributária. Os contratos de longo prazo. Tá? Uma grande preocupação aí com esses contratos de longo prazo. As empresas de construção civil, que já fizemos contratos ali há 3, 4 anos ali, durante ainda a implementação da reforma tributária, e aí? É isso que eu digo. O que vale com qualquer relação negocial é o contrato. Tá? Então a empresa também pode recuar, também dizer, ó, isso aqui não foi proposto lá atrás. Então, assim, é isso que eu digo, vai ser um trabalho muito de parceria, tá? Esses contratos, e vai depender muito também aí desse acordo, né, entre as empresas, as empresas ali concorrentes também. Acho que vai ser um modelo, vai ser um momento ideal para fazer todas as revisões, tá? Um orçamento aí bem robusto ali de equiparação ali com todas as empresas ali que estão participando ali de qualquer orçamento, de qualquer bid. Então, esses 3 momentos ali vai ser muito importante no decorrer do ano ser feito. Reavaliação fiscal, tá? Muda muito a questão fiscal na empresa, porque hoje tudo que a gente compra, teoricamente, o que a lei permite, a gente toma crédito no momento da entrada fiscal. A gente toma crédito pela competência fiscal, pelo registro do documento fiscal. Hoje não vai ser mais assim. Hoje um fornecedor emite a nota para a gente registra a nota fiscal, a gente apura os impostos, ele vai ser feito na contabilidade, os impostos normal, vamos ter os impostos a recuperar, porém a gente só vai recuperar financeiramente após o nosso fornecedor pagar esse imposto, tá? Então, um outro trabalho que passa a aumentar junto da área fiscal é isso, que fornecedores mal pagadores de impostos pode ter certeza que eles podem perder mercado. E a gente da área fiscal vai estar muito atento, porque se eles não pagarem os impostos, a nossa conta ali dos ativos impostos a recuperar vai inchar, tá? E a gente vai estar o tempo todo compras. Esse fornecedor é mal pagador. A gente não pode estar comprando com esse fornecedor. Aí compras, mas eu não tenho outro fornecedor no mercado. A gente precisa conviver com isso. Então, de fato, é um momento de mudança de estratégia, tá? Existe possibilidade também das empresas estar retendo esses impostos para não ocorrer essa questão ali de a gente com aquele imposto a recuperar, mas não consegue recuperar financeiramente, tá? Então, o split payment é um sistema do governo, tá? Muito ligado ali com os bancos, tá? Ou seja, que vai dizer que aquele momento, o momento em que a gente pode compensar ou não aquele imposto ali financeiramente. Então, uma mudança significativa também, uma mudança bem radical no governo com essa questão do split payment. Ativo É, imobilizado. Rafa, só um ponto Por sobre favor, esse Isa, claro. assunto. É, a ideia do split é que realmente o imposto ele seja já retido, né, na hora que você estiver pagando. Então, você já pagou para o fornecedor, o imposto ele já foi para o governo e na hora daquele pagamento e já está tudo certo. E aí o crédito já entrou para você, você já pode usar. Uma forma de facilitar todo esse sistema e não ter esse problema do que o Rafa falou. Se o cara não pagar o imposto, a gente não vai ter o direito ao crédito. O crédito vai ficar lá preso até o cara pagar. Então, assim, o split é uma forma de facilitar do governo se certificar de que ele recebeu o dinheiro dele, né? Tá recebendo em dia. E para a gente ter o nosso crédito liberado também. Então, essas questões, o split ele vai ser uma ótima forma de facilitar as coisas. Tá para 2027, se eu não me engano. Mas a gente também tem essa possibilidade do próprio adquirente, ou seja, tô contratando, eu tô comprando alguma coisa e eu vou pagar o imposto da minha compra pelo meu fornecedor. Isso é uma forma de eu garantir que esse imposto já está pago e já tenho direito ao crédito. Isso é algo que as empresas estão é, analisando muito em relação a contratos, né? De já ter definido que nessa compra eu que vou pagar o imposto para eu poder já tomar crédito. Ainda mais compras muito específicas, muito estratégicas para o setor, né? Por exemplo, aqui na Origem, grande parte do nosso custo
operacional, né, estratégico é o transporte de gás. Então, sei lá, talvez seja muito estratégico para a gente, no nosso contrato com a transportadora, a gente já definir que a gente que vai pagar o tributo sobre aquele transporte, porque aí eu já tenho esse valor disponível de crédito para mim, para eu poder abater no meu imposto a pagar. Então, assim, é algo que as empresas realmente estão vendo muito contratualmente. Acho que tem alguém com a mão levantada. É, Ismar. Wismar? oi, tudo bom? Então, eu prestei atenção no que você falou. Eu queria saber se tem base na lei. Tipo, eu entendi isso. Você não está falando nem só do imposto retido na fonte. Tu está falando até do imposto devido dele mesmo, do fornecedor, é você reter no momento do pagamento, separar e recolher por ele, né? Já pagando o líquido para ele. Mas tem base Exato. legal nisso? Tem, isso tá na Lei Já. Complementar 214. Ah, tá ok. Então seria mais uma questão contratual mesmo. Exato. Ele dá essas três Exa- possibilidades, né? A possibilidade normal do fornecedor pagar o Sim, imposto, o split payment, que vai ser algo automático, né? Que os bancos vão fazer, e o recolhimento pelo adquirente. Ele dá essa terceira possibilidade justamente porque o crédito só libera com o pagamento do imposto. ok. Legal, Esse. entendi. Maravilha. E aí eu trago um grande ponto, tá? E isso de fato eu parabenizo, tá? A mudança da reforma tributária, que é justamente o crédito no momento da compra, no momento da aquisição, tá? Então isso de fato foi um grande marco, uma grande vitória para a gente contribuinte. Hoje tudo que a gente compra de ativo imobilizado, a gente toma crédito imediato. Só para vocês entenderem, com tudo que é ativo imobilizado, antigamente, antes ainda da reforma tributária, ainda hoje a gente utiliza um ativo imobilizado. Um exemplo, quando a gente coloca ali para o crédito do ICMS, a gente toma crédito ali em 48 vezes. Tá? Então imagine que todo aquele ativo para ICMS a gente separa em 48 vezes e ainda existe uma apropriação para saber minhas vendas tributadas, minhas vendas não tributadas. A gente ainda estorna parte de um direito que nós já tínhamos e o governo ainda, para você não tem direito a esse crédito, porque isso aqui você vendeu sem tributação. Então, uma grande briga a respeito de ICMS, da mesma forma é o PIS e COFINS. O PIS e COFINS a gente só toma crédito pela depreciação desses bens, tá? Então, isso foi uma mudança significativa, vai melhorar muito o fluxo de caixa das empresas, principalmente aquelas empresas que investem muito, tá? Então, isso foi um ponto muito significativo que pode justamente dar um equilíbrio muito bom para as grandes empresas, aquelas empresas que investem, que antes a gente tomava crédito ali ou pelo SIAP, 48 vezes, ou pela depreciação ali, com aquela alíquota ali, ou seja, o equipamento ali às vezes 10, 15 anos ali, a gente só ia poder tomar crédito ali mediante ali no momento que esse custo fosse caindo no resultado. Então, a mudança significativa, tá? Esse de fato foi muito importante essa mudança. E aí outros principais insights, né? Tá? Isso de fato muda muito, tá? Então, assim, a reavaliação do fluxo de pagamento ali com split payment, tá? Como eu já falei, Isabela já falou, uma mudança significativa. O sistema de crédito tá amplo sobre insumos, então isso vai ser muito importante, porque praticamente tudo que a gente comprar, tá? Desde que seja envolvido diretamente ligado à atividade da empresa, nós vamos ter direito a crédito. Então, para as indústrias, isso é um ponto muito importante. Para a empresa do comércio, isso é muito importante. As empresas do serviço já não foi muito importante, porque normalmente a empresa do serviço só tem custo com mão de obra. Tá? Conforme eu falei lá atrás. Então, as empresas prestadoras de serviço vão ter impacto significativo, porque ela malmente compra para poder prestar um serviço, tá? Estamos falando principalmente ali serviço de consultoria, auditoria e etc, tá? Existe, claro, as empresas prestadoras de serviço que precisam comprar insumo para fazer a prestação de serviço, tá? Mas a maioria das empresas prestadoras de serviço vão ter esses impactos porque ela não vai ter direito a muito crédito. Localização dos fornecedores, tá? Eu já trabalhei em empresas que em cada estado eu tinha que ter pelo menos 2 ou 3 filiais, tá? Por quê? Porque a atividade da empresa muda a tributação, a localização da empresa muda a localização. Então, tudo isso, quando a gente tem empresa que tem diversas filiais, justamente para facilitar,
tá? O trabalho tributário. Isso tudo chamamos de planejamento tributário, tá? E isso facilita muito, como a gente falou lá atrás. Cada estado tem sua regra, cada município tem sua regra. Então, a localização facilita muito. Não, além do ponto de distribuição logístico, são mais pontos, principalmente por questões de impostos, tá? Então, com a reforma tributária, não vai precisar mais disso, tá? Então, essa redistribuição, essas empresas que são obrigadas a abrir filiais em diversos estados, hoje não vai ser mais isso, porque praticamente todo imposto ele vai ser pago no local da prestação do serviço. Tá? Então isso muda. Então a empresa hoje que era obrigado a manter aquela sede, mesmo que fosse uma inscrição temporária de ISS, está prestando serviço para ele poder emitir nota, isso deixa de existir. Então a localização, tá? Isso são pontos que vai ser ali pontos muito estratégicos para as empresas durante esse período ali da reforma tributária. Tá? Simples nacional, tá? No ordenamento, tá? Jurídico, enquadramento legal das empresas nas questões tributárias, a empresa pode ser simples, lucro presumido ou lucro real, tá? Falando rapidamente do lucro real é o que praticamente, né, a grosso modo, tudo que eu vendo eu pago, tudo que eu compro eu tomo crédito. As empresas do lucro presumido, o governo fala, você já presume o lucro, você já coloca os impostos todo ali naquele seu imposto, por isso que chama de imposto cumulativo, você paga, mas não tem direito ao crédito. A tendência é que acabe as empresas do lucro presumido, tá? A tendência é que o governo quer que vai ficar apenas com as empresas do Simples Nacional e lucro real. Na minha opinião, não faz mais sentido empresa do lucro presumido, tá? Porque você vai ficar no lucro presumido para não ter direito aos créditos, então isso é uma mudança significativa aí na legislação quando a gente fala de enquadramento das empresas. Simples Nacional. Eu vejo também as empresas do Simples Nacional perderem muito mercado com a virada da reforma tributária. Então, empresa do Simples Nacional, se não forem muito agressivas no preço, pode ter certeza que os concorrentes dela vão engolir eles no mercado, tá? Estamos falando com a empresa do lucro real, né, que vai tributar ali seu imposto ali por 27,5%, mas que eu vou ter direito a crédito dos 27,5%. Uma empresa do Simples Nacional, que vai pagar ali o imposto ali no máximo 10%, 7%, e olhe lá, e eu vou ter direito a crédito apenas desse percentual. Então, olhe como a formação do preço, como o orçamento que vocês compradores estão fazendo, é muito importante saber se a empresa está no Simples Nacional ou a empresa vai estar no lucro real ou lucro presumido. Isso vai ser muito importante, essa pergunta, no momento de qualquer compra, porque isso vai interferir muito no custo líquido do produto, tá? Chama atenção, empresas do Simples Nacional, pode ter certeza que elas vão ter margem no mercado, elas vão sobreviver se forem agressivas no mercado, tá? Então, principalmente as indústrias e o comércio que compram muito dessas empresas, tá? Então, isso é um ponto de alerta para todos os compradores que já se inicia aí a partir de janeiro de 2027. Adiantamento e efeitos fiscais. Muito comum na nossa atividade, a gente adiantar valores para o fornecedor, porque ele precisa fabricar algum produto encomendado pela gente, ele não tem dinheiro ali, caixa suficiente para manter essa produção, essa elaboração desse equipamento, pedem dinheiro adiantado, tá? Com a reforma tributária isso muda, ou seja, qualquer adiantamento ele passa a gerar efeito fiscal de imediato e pagamento dos tributos. Então, qualquer adiantamento que antes era compartilhado ali com a equipe apenas de projetos, compras e financeiro, hoje mais não. Hoje precisa ser passado pela área fiscal para poder orientar da melhor forma como deve ser conduzido esses processos. Então, outra mudança significativa, tá, para todos vocês compradores, todos vocês que vai ter essa negociação com os fornecedores, tá? Trouxemos aí, pessoal, praticamente, como falei, um assunto bem resumido, tá? Que trouxemos aí um pouco do nosso conhecimento, explanação para vocês. Mais uma vez, foi um prazer, tá? Fazendo essa apresentação para vocês. Nos colocamos à disposição sempre que vocês precisarem, tá? Tanto eu aqui na PetroRecon, como a Isabela na Origem, estamos bem à frente ali dos trabalhos ali de reforma tributária, junto imensamente aí com o grupo ali da ABPIP, tá certo? E esse foi o momento de compartilhar. Eu vou encerrar a apresentação para a gente poder estamos à disposição para ouvir e tirar as dúvidas de vocês, caso necessário, tá?
Acho que vale falar também, pessoal, que é, o que a gente não trouxe, por exemplo, quais vão ser as alíquotas? Não sabemos, né? A gente ainda não teve a regulamentação desses novos tributos. Então, muita coisa a gente ainda não sabe como é que vai ser. Então, a alíquota para o ano que vem, não sabemos. Temos projeções, né? Porque ano que vem já acaba o PIS/COFINS, né? Então, qual vai ser a alíquota do CBS cheia? Não sabemos. Qual vai ser para o IBS depois? Não sabemos. 2026, né, que o Rafa falou que a gente está com aquele 1% ali que só o tributário está vendo por trás. É, acho que é importante destacar para vocês que ele é meramente estatístico. Né, a gente está num ano de teste, né? Então a ideia era realmente que esse tributo ele aparecesse ali na nota fiscal para que a gente tivesse, não só a gente, mas o governo também, tivesse essa dimensão do quanto que é, né, circulado, para eles poderem calibrar realmente e saber qual a alíquota que eles vão colocar para o CBS, para o IBS posteriormente, tá? Então, esse ano não está tendo 1% a mais. Ele está meramente estatístico, ele só está aparecendo ali no documento, mas ele não está afetando o preço, ele só é meramente informativo. Ano que vem que o jogo começa de verdade, que temos a extinção do PIS/COFINS, que já começa o CBS. Enfim, eu acho que essa apresentação foi o parte um. Acho que vale muito a gente fazer uma parte 2 depois, aí fica para a BPIP para a gente marcar a parte 2 quando a gente já tiver a regulamentação, trazer mais detalhes para vocês, mais impactos, né? Mas, enfim, fico muito feliz de trazer um pouquinho das dores que a gente está sentindo, compartilhar essas dores e o sofrimento com vocês também. E fiquem à vontade aí, se tiverem alguma pergunta, a gente vai tentar responder. Ah, maravilha, Isa. Obrigada, Rafael. Foi muito esclarecedor. Acredito que para todo mundo estamos numa fase de transição, de novos compartilhamentos, conhecimentos, e a gente deixa aqui em aberto, caso vocês tenham algo a comentar, tirar alguma dúvida inicial, e quando forem levantar a mão, se tiverem algo realmente pelo recurso, e aí fala o nome de que empresa está contatando. Também gostaria de convidar aqui o André Doria, que é o nosso coordenador aqui do Comitê de Suprimento e Logística. Muito obrigada, André, por estar conosco aqui desde o início. Temos também o Danilo, que nos acompanha, enfim, todos que estão por aqui. E deixo aqui em aberto, caso vocês tenham algo a comentar, o próprio José Murilo, que foi o idealizador dessa reunião de hoje. Então, muito obrigada pela temática, que foi muito esclarecedora, inclusive. Então, pessoal, deixo aqui em aberto para vocês se posicionarem. André, por favor. Tá, obrigado, Kidna. Obrigado, Isabela. Obrigado, Rafael. Rafael é um parceiro forte aqui da área de supply, na parte de na Petrorecôncavo, certo? Ele traçou aqui um processo preventivo. A gente está atravessando ainda, e é isso que eu queria repercutir aqui com o grupo, a parte ainda sistêmica. Ele sabe que a gente tem alguns gargalos e algumas adaptações que a gente precisa fazer para que a gente consiga atender as premissas hoje dessa reforma fiscal. É um processo que, como foi dito aqui, é um processo gradual, a gente ainda não tem todas as informações, mas eu acho que pegando o exemplo daqui da PetroRecôncavo, trabalhando de uma forma proativa e preventiva, tá? A gente tem conseguido mitigar alguns problemas, certo? Mas que a todo tempo tem surgido e que a gente tem trabalhado fortemente e que é uma coisa que a gente sabe que não vai terminar agora. Então a gente vai precisar matar esse leão a cada dia para a gente poder adaptar, certo? E
reforço o que o próprio Rafael mencionou, ele fica aqui comigo, com minha equipe, batendo isso, certo? Constantemente, essa questão da definição hoje de um outro patamar de compra. Então, a gente tem que ter uma amplitude maior hoje na análise que a gente tem dos nossos parceiros e também nas nossas propostas. Então, reverbero aí, tá? O que foi mencionado aqui na reunião, o ponto de atenção, eu acho que vai aumentar muito, e com essa apresentação aumentar com certeza o nosso nível de conhecimento dentro da nossa atividade. Obrigada, André. José Murilo, por favor. Não, só queria agradecer ao Rafael, à Isabela. Realmente acho que a gente conseguiu passar por todos aqueles pontos que a gente havia discutido antes e começar, né, essa discussão que é importante para a gente se preparar para o que vem aí, né? Então, como a Isabela mesmo falou, acho que é a parte um de talvez uma ou de duas ou três que ainda possam vir a seguir, que devem vir a seguir. Então, acho que é o primeiro passo importante para a gente começar a colocar esse assunto em discussão, porque é um assunto que vai afetar todos. Obrigado. Muito obrigada. E aí eu convido também todos que estão presentes para abrirem as câmeras e a gente fazer um registro desse momento. E nesse meio tempo, caso alguém tenha mais algum comentário, fique à vontade. Caso não, já passo a palavra para o Rafael e Isabela para nos deixar uma mensagem de reflexão e, e finalizarmos nosso encontro de hoje. Eu fico disponível, né? Eu e o Rafa, com certeza. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer problema, enfim, e quiserem contactar a gente está sempre disponível no LinkedIn, os contatos aqui na BPIP. É só pedir nosso contato que a gente com certeza vai estar feliz de ajudar. É um momento que assim, eu acho que principalmente o período de transição, né, vai ser um momento bem confuso, bem complicado, mas a ideia né, tem muita gente, a gente discute isso no mercado, né, vocês estão otimistas com a reforma ou não? Eu acho que é um momento que é otimista, que tinha que haver alguma mudança, né, então a ideia é vamos tentar que seja a melhor reforma possível, né? Não vai ser perfeita, mas enfim, e que o Tex esteja aqui do lado de vocês para poder ajudá-los nessa transição e, e mais para frente, quando tiver com tudo implementado, né? Pós período de transição. Enfim. Maravilha. E só complementando as palavras de Isa, tá? Que o projeto da reforma tributária, ela não é só da área tributária, tá? É um trabalho que envolve, de fato, toda a empresa, tá? Principalmente aí a área de compras, a área de sistema, a área contábil, a área financeira, a área logística, a área de projetos, planejamento, porque tudo vai ajudar, né, a construção desse projeto, a projetar cenários. Então, isso é muito importante ali, o entendimento e essa parceria envolvendo todas as áreas, tá? Mais uma vez, obrigado a todos, tá? E contem com a gente aí o que precisarem. Muito obrigada. A BPP agradece a cada um de vocês, ao nosso GT da Reforma Tributária e o nosso novo Comitê de Suprimento e Logística. Muito obrigada a todos. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau. pessoal. Bom Obrigado, dia. pessoal. Tchau, Obrigado. obrigada, Parabéns, pessoal. obrigado. Tchau, pessoal.